Muito bem, na aula passada, na segunda aula, a gente falou basicamente que a imortalidade é uma descoberta cristã que consegue dar algum tipo de imagem dessa vida após a morte, né? Dessa vida perdurável, diria Julián Marías, e que a grande missão, o grande desafio cristão no plano existencial é vencer a morte. De alguma forma, imitando o Cristo, vencer a morte. Então, Cristo seria, naquela visão do Unamuno, que eu apresentei na semana passada, como homem perfeito, né, a demonstração máxima do imerecimento da morte. O ser humano não nasceu para a morte, nasceu para a vida. E a morte de Cristo na cruz, né, o homem perfeito, o melhor dentre nós, a morte dele na cruz, obviamente, portanto, de forma absolutamente injusta, seria a expressão máxima da inadequação da morte na vida do homem. Então, no sentido de que não fomos feitos para isso, isso será sempre uma inadequação de alguma forma, porque o homem sim foi feito para a vida, para a fome de vida, que o Miguel de Unamuno chama de fome de imortalidade. Todos nós temos fome de imortalidade. E a imagem dessa imortalidade foi dada pelo cristianismo. E isso tudo ressignifica a perspectiva do homem aqui na Terra, que é a perspectiva cristã da qual a gente está tratando. Pois bem, feito isso, eu começo a aula de hoje, o tema de hoje, fazendo uma provocação, né, uma pergunta, que é a seguinte, né? Quantos de nós imagina o pós-morte? Quantos de nós gasta tempo imaginando a vida após a morte? Quer dizer, nós sabemos que o ser humano é atraído por imagens. Então, quando nós falamos lá no módulo 3 de literatura, arte, etc., eu lembro que a primeira aula foi sobre imaginação e memória. Até essa aula, uma boa parte da aula foi lá para o canal do YouTube, porque é uma das aulas fundamentais do curso, a primeira aula do módulo 3, que é justamente aquela que explica a relação entre memória e imaginação, que são dois lados da mesma moeda, né? Segundo Aristóteles, uma mesma faculdade, e que, portanto, a imaginação é uma espécie de criação baseada nas imagens que estão depositadas na memória, e no momento em que a imaginação entrega novas imagens para o sujeito sente-se atraído a alcançá-las, realizá-las, etc. O ser humano é atraído por imagem. Então, por exemplo, você sai daqui hoje e vai jantar num lugar lá porque você, em algum momento do dia, pensou do quão prazeroso seria comer tal tipo de comida hoje, né? E isso apresenta-se para você interiormente como uma imagem, um signo. Então, essa questão da imagem é importantíssima, né? Eu quero ir para, sei lá, Amsterdã de novo, porque eu guardo aqui na minha cabeça, na minha memória, eu guardo aqui algumas imagens de Amsterdã, que são imagens que, enfim, para mim significam, né? Beleza, enfim, uma coisa assim que merece ser vista muito mais vezes e não só uma como eu vi. Então, eu quero ir de novo para lá. Assim como eu tenho algumas imagens, né, que eu não sou testemunha direta, mas pela internet, pelos livros, etc., eu tenho algumas imagens de algumas paisagens da Nova Zelândia, por exemplo, porque eu assisti O Senhor dos Anéis, e o filme é quase todo feito, né, filmado na Nova Zelândia, e eu falei, olha, tem um lugar que eu quero conhecer. Então eu me sinto atraído, a imagem me atrai, acaba movimentando. Todo aquele livro do Aristóteles sobre a alma, De Anima, basicamente está falando disso, né? Como é que a alma se movimenta. E a alma define-se pelo movimento, pelo tipo de movimento, pelo que ela quer com o movimento, e conforme ela se movimenta, ela se altera. Isso é base da teoria do Aristóteles sobre a alma humana, que é uma espécie de motor. Ela é definida como um movimento. E aí, portanto, se nós estamos falando aqui de imortalidade e de uma vida após a morte, né? De uma continuação, de uma vida perdurável, como diria Julián Marías, eu só posso desejá-la efetivamente se eu imaginá-la. Quem quer ir para um lugar que não imagina como seja, né? Então, eu te convido a, sei lá, ir para o interior da Romênia, e você nunca viu nada sobre a Romênia, você nunca assistiu nada, você nunca viu nenhum livro, nenhum filme,
que se passasse na Romênia, etc. e tal. Bom, não sei se eu quero ir. É legal lá? O que tem? Para ver se eu me sinto atraído. Então, existe um componente hoje no ser humano, nesse homem cada vez mais cartesiano, diminuído, abolido, diria C.S. Lewis, né? A Abolição do Homem, o nome daquele livro dele, aquele ensaio dele. Então, esse homem é um homem que está vendo a sua fome de imortalidade ser pervertida para o desejo de fama, como falei semana passada, porque ele não consegue oferecer para si mesmo imagem da eternidade. O que seria durar para sempre? Onde? Como? O que eu faria? Porque eu já disse aqui no curso outras vezes, se a eternidade, o céu, é aquela imagem da gente em cima das nuvens com os anjinhos tocando harpa e a gente pulando de nuvem em nuvem, mais ou menos assim, de mãos dadas, eu não tenho muita atração por um negócio desse, não me sinto atraído a ir para um lugar desse. Então todo o meu gasto de energia será reduzido, uma indisposição bem grande de querer ir para lá. Então não é possível que seja isso. E para que eu deseje efetivamente a eternidade, eu preciso que essa imagem dentro de mim seja bem rica, bem completa. Tem um curso do Olavo de Carvalho, que é um curso de alquimia, que ele deu muitos anos atrás aqui no Brasil. Hoje esse curso pode ser, você pode conhecer esse curso, saber o que tem nesse curso apenas por algumas apostilas que no submundo da internet circulam por aí, né? Existe um submundo, né? Existe um submundo. Esse submundo que eu espero que, enfim, os meus livros e cursos um dia vão acabar chegando lá também. Já encontrei coisas minhas por aí. Mas, enfim, existe um submundo aí de umas coisas que o Olavo produziu que nunca foram efetivamente editadas, né? Nunca vieram a público de maneira oficial, por assim dizer. Mas transcrição, apostilas datilografadas de cursos que ele deu, a alquimia é um desses cursos aí, que foi transcrito, datilografado e tal. E nesse curso de alquimia, que basicamente, né, portanto, a proposta da alquimia, que é você transformar tudo que não é nobre dentro de você, você transformar, você atingir a nobreza, você, portanto, do chumbo chegar no ouro dentro da própria vida. É um curso basicamente sobre isso, e falando dos princípios da alquimia. Ele gasta uma boa parte do curso falando de que é preciso que você gaste tempo diário imaginando a eternidade. E com detalhes. Por esse motivo que eu falei, primeiro, né, o motivo para que você se sinta atraído, e para que o exercício de imaginar, né, o exercício de compor essa eternidade, de compor esse paraíso, né, sempre acrescentando mais imagens, enriquecendo, tornando mais substancial para você aquilo ali, que aquilo engendre movimento, que aquilo engendre que você faça alguma coisa para ir para lá. Quer dizer, a aurificação da própria vida, de transformar em ouro a própria vida, é de alguma forma você ir substituindo alguns tipos de bens pelos quais você é muito apegado, que são bens menores, são chumbo na sua vida, né? E você ir substituindo aquilo por ouro, por aquilo que é nobre, aquilo que é alto, aquilo que pode realmente dignificar a sua vida. Então, como que eu faço isso? Eu faço isso desejando as coisas boas, e eu preciso gastar tempo imaginando para que eu me sinta atraído para tê-las. Então, começo falando isso e provocando quem está assistindo, né? O quanto que nós gastamos tempo imaginando o paraíso, imaginando essa vida eterna, imaginando que eu vou perdurar, que eu vou durar para sempre. Lembrando que o ser humano não é eterno, porque o ser humano tem um começo. Então a palavra eterno só se aplica a Deus. Deus não tem começo. O ser humano tem começo, então a gente poderia usar o ser humano é sempre eterno. O ser humano durará para sempre, né? Mas eterno é algo que só aplica somente a Deus. E aí vejam, imaginar a vida após a morte tem 2 elementos que devem ser levados em conta, diz Julia Marias. O primeiro deles, porque só assim posso desejá-lo, é o que eu estava falando agora. E o segundo, será muito melhor do que eu imagino. Então, o exercício de imaginar o paraíso tem esses 2 elementos. Eu só desejo aquilo que eu imagino, portanto eu preciso gastar tempo imaginando o paraíso, para que eu o deseje. E o segundo, embutido nisso, que eu devo sempre lembrar,
é que será muito melhor do que eu consigo imaginar. Então, isso está lá, inclusive, na Bíblia, né? É algo que seus olhos jamais poderão ver, por assim dizer, né? É muito interessante que quando Saulo cai do cavalo, né, que virá a ser o apóstolo Paulo, ele fica cego. Então, tem algo de simbólico nisso, né? Então ele fica cego para o mundo e os seus olhos, na verdade, se abrem para o mundo celeste, né? Ele se abre para o céu. E o próprio Paulo diz: vi coisas até o 7º céu. Então é algo assim que os nossos olhos, né, o que a gente imagina, é muito mais do que isso, né? Pega o melhor que você pode imaginar, pega a máxima beleza que você consegue imaginar, que deve ter um lugar, a máxima bondade, a plenitude que você consegue imaginar, né? Coisa interessante, plenitude, né? Tipo, preenchimento total. A gente nem consegue imaginar uma coisa dessa. Então o máximo que a gente imagina, você ainda saiba, é muito, muito, muito mais do que isso. E é desejável em si mesmo, portanto. Portanto, mesmo na hora de confeccionar lá o teu paraíso, né, de criar, enchê-lo de coisas, por mais rico que seja, por mais cheio de imagens, por mais que você se esmere em imaginar o paraíso, você precisa saber, isso é importantíssimo, até para que você continuamente enriqueça a sua imagem de paraíso. Você precisa lembrar que é muito, mas infinitamente melhor do que você pode imaginar. Isso aí tem toda não só toda a teologia, né, que seria um pensamento a respeito disso, mas tem todo o testemunho dos grandes santos, daqueles que puderam ver o céu, daqueles que voltaram para contar, dos testemunhos das almas. Quer dizer, é muito, 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 muito melhor. Então isso também é importante, né? O Rolê Maria já coloca a base assim, né? Já coloca assim os precipícios, ia falar princípio, vai ser pressuposto, falei precipício. Os pressupostos, né? Ele coloca os pressupostos já do conhecimento e apropriação do paraíso, da vida eterna. E aí pergunta o Rolê Marias: qual conhecimento dessa vida ultraterrena é possível? Uma coisa é imaginar. Ele está nos provocando já aqui a imaginar e mostrando para nós o quanto é necessário imaginar o paraíso. Mas daí, no meio disso, ele para e pergunta: mas espera lá, é possível conhecer alguma coisa do paraíso? A gente não foi para lá ainda. Só o santo de sétima morada. O santo de sétima morada dizem que eles contemplam um pedaço do céu já aqui na terra. Uhum. Então, é um nível de santidade. É um nível de santidade que a gente não tem para enxergar as coisas, né? Digamos assim, pega o cara mais filha da puta assim, que tu conhece. Tipo, o cara é ruim mesmo. E você? Uhum. Uma gradação entre eu e ele, eu estou mais próximo, uma pessoa normal, uma pessoa ruim, bandida mesmo. Nós estamos mais próximos do que um santo de sétima com de sexta. A gradação dos santos é muito maior. Sim. A riqueza verticalmente falando é muito maior do que horizontalmente. Então, a pergunta eu acho muito interessante do Rolê Marias, né? Porque então eu posso imaginar o céu, o que já me dá um problemaço. Depois dessa aula, vá para casa e pense o que é imaginar o céu. E tente levar isso até as últimas consequências para você ver. Não é uma coisa simples. Você dificilmente vai conseguir fugir de alguns lugares comuns, né? Bom, você vai querer imaginar Deus, você vai querer imaginar, né, Jesus Cristo lá, você vai querer imaginar as pessoas que você ama que já morreram. Bom, e o que mais? Você vai ver que você vai gastar ali uns 3, 4 minutos e vai perceber toda a tua tua falta de fertilidade nesse sentido, né? Putz, e agora? O que mais que eu tenho que pôr nessa imagem? Então, alice é isso, a grande dificuldade de imaginar o paraíso. Alice o fato que nós não temos certeza, né? O Rolê Marias nos provoca e, de novo, verdade, né? Uma nova verdade aí se revela. O que sabemos sobre o paraíso? Porque os testemunhos dos santos, né? Dos místicos, o testemunho deles não nos ajuda tanto, porque é o testemunho cheio de imagem, alegórico, né? São Paulo Apóstolo não dá uma descrição do que ele viu. São Paulo Apóstolo diz: eu vi coisas até o 7º céu, e se eu fosse vocês, eu fazia o que tem que fazer aqui. Então, mais ou menos diz isso: olha, façam o melhor de vocês, né? Combatam um bom combate, porque eu digo, vale a pena. Mais ou menos isso que o santo diz. Agora, ele não nos dá uma descrição do 7º céu, porque, até o Augusto estava comentando aqui, não deve ser possível descrever. Basicamente por isso.
todo santo que teve uma visão do paraíso usa alguma imagem, assim como uma analogia, tá? Guardadas as diferenças e as proporções, assim como Platão utiliza dos mitos na hora em que a coisa fica séria mesmo no livro dele, que ele falou, agora não consigo mais explicar racionalmente, eu vou usar um mito aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então veja, no fundo, a linguagem poética prevalece, né? Esse é o modo perfeito de conhecimento. Intuitivo, que eu também não sei explicar, né? O modo intuitivo não é um modo racional, ou seja, de alguma forma, mesmo aqueles que estiveram no céu e puderam nos contar, de alguma forma, não nos ajudaram muito nesse sentido, no sentido de que como que eu faço para conhecer, como que eu faço para arrancar mais elementos de lá, para ajudar a imaginar melhor, para ajudar a enriquecer minha imagem de paraíso, para que eu queira ir para lá. Então esse é o problema, esse é o dilema da aula de hoje. E um dilema que o Rolê Marias, mais uma vez, nos ajudará a resolver, né? Que para mim é uma das coisas mais... Bom, eu sou o cara mais suspeito a dizer de tudo que eu aprendo com ele. Mas essa é uma das coisas, sim, daqueles conhecimentos preciosos que você, por aquilo, você acaba devendo tudo a seu mestre, né? Então o Rolê Marias falou, bom, o que nos resta se não podemos ir lá, dar uma espiada e voltar, né? Nos resta o seguinte... O fato de que você vai morrer, tá? Que é uma verdade inexorável, você vai morrer, e que você suspeita que você é imortal, você tem forma de imortalidade, fará de você não humano depois da morte? Você vai ser outra coisa, será? Ou você continuará sendo humano, morto, passado pela experiência da morte, mas humano, não é? Me parece assim, diz o Rolê Marias, que é uma coisa lógica, que mesmo morrendo, eu continuarei sendo eu. Eu não serei outra coisa, né? Não haverá ali um tipo de transformação que aniquilará ou transformará completamente a minha substância e eu serei outra coisa. Eu continuarei sendo Tiago, né? Depois da morte. Então, eu que sou Tiago, homem, representante da vida humana, quando eu morrer, eu continuarei sendo, de alguma outra forma que eu não sei como, eu continuarei sendo um representante de vida humana. Uma espécie de vida humana, um exemplar mesmo, só que eu não sei como, mas eu continuarei sendo porque eu não posso ser outra coisa, a minha substância continuará sendo. Então olha só o raciocínio do Rolê Marias. Então pera lá, se eu conhecer muito bem a vida humana, eu posso alargar esse conhecimento para além da morte e tentar, portanto, por imaginação, adaptá-lo a uma nova circunstância que se chama eternidade. Porque eternidade é uma nova circunstância. Circunstância de quê? De vida humana. Então vejam só, que coisa absolutamente fantástica. Poderá conhecer o paraíso e imaginá-lo, antevê-lo, projetá-lo, quem conhece a vida humana. Quem conhece a vida aqui, terrena, palpável, agora. Se eu não sei aqui o que é um homem, e eu não sei, eu não tenho consciência da hominidade, como eu posso projetar? Eu vou projetar sobre o quê? Se eu não sei o que é felicidade humana, como eu poderei projetar e imaginar uma felicidade humana na eternidade? Se eu não sei o que é amor aqui na Terra, tenho a menor ideia do que isso é, o que isso faz com a vida humana, como eu poderei projetar isso na eternidade? Então diz Rolê Marias, olha, se eu sei o que é a vida humana, posso imaginar seu modo de ser depois da morte, propondo isto também como trajetória da minha vida. Então, veja só, vamos devagar para não perder nada. Isso aqui é muito importante, muito sério, muito correto, me parece. Nenhum de nós esteve no paraíso ainda, né? A não ser como possibilidade da mente divina, criado na mente divina, mas nenhum esteve agora, assim, tal, consciente, para dizer e descrever para nós aí o paraíso. A não ser se faz igual os santos, ou lembrei agora daquele menininho do livro O Céu é de Verdade. Não sei se vocês viram, já leram esse livro. Tem um filme que foi feito com o mesmo nome, O Céu é de Verdade. Mas o livro é fantástico, tá? É o pai dele que escreveu, chama Todd Burton,
acho que é Todd Burton, Estados Unidos. Ele é pai desse menino que na época, 5 anos de idade, teve uma experiência de quase morte. Teve uma crise, que ele teve lá, agora não vou lembrar qual foi o caso que levou ele para uma mesa de cirurgia. Acho que foi uma apendicite, que estourou, tal e tal, o menino foi para a mesa de cirurgia, e aí o menino morreu, clinicamente, morreu ali seus 5 segundos. E o menino foi ressuscitado e salvo, tal, os médicos conseguiram salvar. E aí voltou para casa, o menino com 5 anos de idade, passa 1 ano, o menino está brincando em casa, diz assim para a mãe: mãe, a minha irmã mandou dizer que quando você morrer, você ou o papai, vocês precisam dar um nome para ela, porque ela está lá esperando e ela não tem um nome. Aí a mãe, né, estava com alguma coisa na mão, derrubou na hora, ficou gelada no mesmo momento, falou: que irmã, menina? Aquela que nasceu antes de mim. A mãe havia tido um aborto espontâneo antes do menino nascer. Havia tido uma gestação que não progrediu, com menos de 12 semanas ela abortou. E aí depois engravidou de novo e nasceu o menininho, o Burt. E aí, portanto, o menininho, pelo testemunho dele, depois isso demorou para ser esclarecido, o menininho havia visto a alma da irmã. E a irmã estava lá esperando os pais morrerem porque ela não tinha nome. Né? Os pais não puderam conhecê-la, né, ou saber pelo menos o sexo dela para poder dar um nome. E aí a partir dali o menino começou a contar uma coisa dessa por dia quase, e até o ponto que os pais perceberam que ele tinha tido uma visão do paraíso, né? Mas todas as coisas que ele conta e o livro são detalhes disso, detalhes que eram impossíveis para o menino saber de 5 anos de idade. Tudo isso, o pai acabou sendo já era um homem de igreja, acabou sendo um pastor. Tudo que ele conta, por exemplo, quando o pai pergunta: e o Espírito Santo, meu filho? Ele é azul. Resolveu o problema. E Deus, meu filho? Ele é o maior. Putz, sei lá, vida. Pois é, e o mais interessante numa família protestante, né? Você vê como a questão da sinceridade e da veracidade do testemunho. Porque uma pessoa católica perguntou para o menininho, quando ele foi ficando famoso na cidade, uma cidade de 10 mil habitantes. Porque, enfim, as coisas começaram a espalhar. E daí, hoje ele está com 18 anos, acho, 17 anos. Uma católica foi atrás dele e perguntou de Nossa Senhora. E aí você vê a veracidade do sujeito, que é um protestante, né, dizendo que ele a viu, e que ela estava lá, e que ela fica do lado do trono. Umas coisas assim que realmente muito arrepiantes e tal, umas coisas que você percebe que tem um fundo mesmo, substância aquilo que está sendo dito, né? Então você veja, mesmo o menino, o Espírito Santo, é azul, resolveu o nosso problema. Então eu já sei o que é o Espírito Santo, é um negócio azul que tem no paraíso. Então, entende? Por que ele teve que dizer isso? Bom, é o que ele conseguiu compreender ou apreender e expressar da experiência. Porque ele deve, na hora que ele estava lá diante do Espírito Santo, era muito mais do que um negócio azul. Mas o que ele consegue expressar da experiência é isso. Então, para eu compreender esta realidade, que é a realidade da eternidade, que é a realidade do paraíso, eu não posso aplicar conceitos lógico-matemáticos, claro. O que eu posso fazer, a única coisa que me é possível fazer, que está ao meu alcance, diria o Rolê Marias, é um conhecimento profundo da vida humana, terrena. E quando digo terrena, não estou querendo dizer material, não estou querendo dizer separada ou não espiritual, nada disso. Terrena porque antes da morte. Um conhecimento profundo da vida humana que me permita, então, projetar nesses mesmos elementos estruturais da vida humana, indispensáveis para ser chamado de vida humana, que eu possa projetá-los na circunstância da eternidade e com uma verossimilhança imaginável. É o que dá para ser feito. Mais que isso, não dá. A não ser que você, igual o menininho, você seja levado à eternidade, tenha uma visão dela e então volte e com algumas imagens que você consiga expressar, você utilize aquilo para compor o seu próprio paraíso e desejá-lo cada vez mais, como deve ser o caso desse menino, que já tem lá várias imagens que o ajudam bastante, provavelmente. Então esse é o grande método do Rolê Marias. Porque veja,
Eu me lembro, quando eu trabalhava em retiro de igreja, eu trabalhei muito tempo em retiro, fiz muitos retiros, trabalhei em muitos retiros da Igreja Católica, fazia parte de grupos de jovens e tal, passei uma boa parte da minha juventude nisso. Nós dizíamos, quando no nosso retiro a gente ia falar, por exemplo, sobre Nossa Senhora, e que havia muitas controvérsias sobre ela, porque havia às vezes meninos e meninas que não eram católicos e tal, a gente começava a nossa palestrinha, a nossa colocação a respeito daquilo, a gente começava dizendo assim: olha, só se ama verdadeiramente o que verdadeiramente se conhece. A gente começava com esse princípio dizendo assim: tente escutar um pouco, veja se você conhece mesmo a história tal como ela foi, a revelação, etc e tal, e aí depois você vê se você não tem que amar, se você ama, o que você faz com isso, mas escute a história aqui, né? Nesse sentido que a gente está querendo dizer, só ama verdadeiramente o que você conhece verdadeiramente. E quando eu estava relendo isso aqui do Rolê Marias, falei, tem todo sentido, né? Me lembrei dessa experiência, né, na minha época de retiro, porque o fato de hoje o homem não estar desejando o paraíso com a consciência que homens de outrora desejaram, é porque o homem de hoje, não é que ele não conheça o paraíso nunca foi conhecido, é que o homem de hoje não conhece o homem. O homem de hoje não conhece a vida, ele não sabe o que ele é. Então, não é uma questão de os homens de antes sabiam mais de Deus. Os homens, veja, Deus é mistério, sempre foi mistério, sempre será mistério. Deus é muito maior que a minha inteligência e nós vamos sempre pegar lá uns pedacinhos, é isso que a gente consegue. O que me parece a diferença substancial entre um homem do século XXI e um homem do século XIII é uma consciência e uma compreensão profunda da vida humana, da dignidade, do que eu sou, da minha substância. E a compreensão disso me faz antever o paraíso, me faz daí desejá-lo. O Paul Claudel, né, uma frase muito citada pelo Olavo em aulas que ele toca nesse tipo de assunto, Paul Claudel diz: Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Bom, na semana passada eu também disse, Heráclito falou que o caminho para cima é o mesmo que o caminho para baixo. Então é o seguinte, diz o Rolê Marias, né? O conhecimento dos teólogos talvez sirva aos teólogos, porque eu não sou um teólogo, e o teólogo me dizer que quando eu morrer verei Deus em toda a sua beatitude, isso não me resolve muita vida. Porque, veja só, isso tem que ter muita sinceridade e maturidade para falar uma coisa dessa. Ele não está desdizendo os teólogos, ele está dizendo assim: bom, o que me resolve a vida? Me dizer que eu vou ver Deus em sua máxima beatitude. Bom, o que é ver Deus? Segundo, o que é beatitude? Terceiro, máxima beatitude. Você entende a perspectiva do Rolê Marias? Eu preciso tornar aquilo que os teólogos falam, continuam falando e continuarão falando, graças a Deus, e produzindo a respeito disso, eu preciso tornar aquilo meu. Aquilo tem que ser pessoal meu. Contemplará a face divina. Putz, minha vida, mas o que é isso? Contemplar a face divina, e eu verei a glória de Deus. Ai, meu Deus do céu, é outra coisa que complicou, mas o que é ver a glória de Deus? O que é glória? O que é Deus? Entende? E eu, como é que eu fico nessa história? Então veja só, me parece esse caminho dos espanhóis, né? Que interliga todos, né? Conecta todos os nossos módulos, todo o argumento do curso. Esse caminho dos espanhóis, que é um tipo de existencialismo, né? Mas não um existencialismo de Sartre, mas um existencialismo do tipo do Gabriel Marcel e desses espanhóis, que é assim: bom, se eu quero ir para cima, eu tenho que ir para baixo. É esse o paradoxo. Então, se eu quero imaginar o céu, eu tenho que conhecer melhor a terra. Eu tenho que, porque as pistas estão aqui, entende? Não estão lá porque eu não posso acessá-las. As pistas estão aqui. Olha, um dos livros que marcou a minha vida, e um dia eu vou dar um curso sobre ele, chama Itinerário da Mente para Deus. Esse livro é de São Boaventura. Porque quando eu era aluno do Olavo, ele disse que tinha alguns livros que eram os grandes livros da humanidade. Não é a mesma coisa que aquela lista dele de 100 livros. Foi uma outra aula que ele deu, que ele dizia lá: existem alguns livros que são os grandes livros da humanidade. Ninguém pode ficar sem ler. E ele disse lá uns 10 de cabeça. E dentre os 10 estava o Itinerário da Mente para Deus. Aqueles 10 que ele disse, os 10 eu li, porque eu era
Eu era bem coxinha nesse sentido. Eu fui lá e li os 10. Mas dos 10, o que me marcou mesmo até hoje é aquele, o Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura. Bom, o São Boaventura diz o seguinte, a proposta do livro dele é como é que a minha mente, minha capacidade racional, esse sujeito que eu sou, que pensa, etc. e tal, muito antes de Descartes, como é que ele chega em Deus? Como é que ele conhece muito mais? Como é que ele experimenta Deus? E aí o fantástico da receita do São Boaventura, deste itinerário, é que ele diz, você vai começar fazendo o seguinte, você vai começar reconhecendo Deus nas coisas. Esse é o passo número 1. Por quê? Porque é o mais fácil. Então você viu Deus nas pessoas, nas plantas, nos animais, né? Veja, esses tempos eu vi uma entrevista do Roger Scruton, em que o Roger Scruton dizia que uma das maiores bênçãos do Brasil era a sua ecologia, seu meio ambiente, os pássaros, as plantas. E aí, veja que coisa fantástica, o que é um grande intelectual. Nós, acostumados a bater em ambientalista, que é tudo esquerdista, revolucionário, que enche o saco, que quer salvar a baleia, mas não quer salvar ser humano, a gente ouve aquilo e fala, nossa, floresta. Roger Scruton diz que uma das maiores bênçãos do Brasil são as nossas florestas, nossos animais, nossas plantas. Mas que coisa mais Greenpeace isso daqui. A gente já fica com um troço assim com o cara, entendeu? Mas o cara simplesmente está falando algo que está acima da ideologia de esquerda, ambientalista, revolucionária, que se apropriou desse discurso a favor do meio ambiente e tornou o troço daí, tornou o troço demoníaco, que daí ninguém quer falar desse assunto. Então nenhum cristão pode falar de meio ambiente. Mas espera lá. Isto revela Deus, efetiva e objetivamente são criaturas de Deus. Então, se eu não olhá-los, se eu não reconhecer Deus e o poder de Deus nessas coisas criadas, não dá para continuar a conversa. Então sim, o meio ambiente é meio de salvação. Começa por aí. Eu digo meio ambiente porque inclui as pessoas, inclui os animais, inclui as plantas, inclui tudo que Deus fez. Eu preciso ver Deus em todas as coisas. É igual quando o cristão fala de opção preferencial pelos pobres. Então o Papa Francisco vem e fala que precisamos pensar sempre em primeiro lugar pelos pobres. O Papa Francisco é comunista. Mas puta que pariu. Mas veja, eu não sei se o Papa Francisco é comunista. Sinceramente, eu não sei. Tenho as minhas dúvidas em relação a um monte de coisa. Mas, por isso, eu não posso chamá-lo de comunista. Porque, de fato, nós temos que acolher primeiro os pobres. A mesma coisa, é fato. E o comunismo pode ter tomado o discurso a favor dos pobres para ele, mas não tira que quem defendeu primeiro os pobres foi o cristianismo e eles são os filhos da igreja em primeiro lugar. Isso não adianta. Mas, enfim. Então, veja. Voltando ao São Boaventura. Primeiro, reconheça Deus nas coisas. Quanto tempo vai durar para fazer isso? O pessoal acha que é o seguinte, não, mas eu converso com as minhas plantas. Não, pare, não é isso daí. Eu tinha uma professora que conversava com a alface antes de comê-lo. Não, não é isso daí. É uma professora de biologia que eu tive na escola. E que ela dizia que a gente devia sempre falar com a plantinha e quando ia regar, devia falar, eu vou te regar agora. Não, eu nunca cheguei nesse nível de esquizofrenia. Mas porque não se trata disso. Mas se trata de reconhecer, né, o poder divino, a criação divina, a presença dele em tudo que é animado, etc. e tal. Isso aí leva uma vida para você fazer. Aí diz São Boaventura, se você conseguir fazer isso, se você conseguir fazer isso, você pode mudar de estágio. Você já viu Deus nas coisas. Agora, você pode ver Deus em você mesmo. Agora, depois de ter visto em tudo, você pode vê-lo em você. Daí você se pergunta, e quanto tempo isso vai demorar? Né? Para que eu veja Deus dentro de mim. Para que assim como Santo Agostinho eu reconheça que o fundamento da minha existência é Deus. Quantos de nós têm certeza disso? E mais daí, São Boaventura, se você conseguir fazer isso, aí você poderá ver Deus nele mesmo. Esse é o último estágio. Nas coisas, em mim, nele mesmo. Eu e a natureza, eu comigo mesmo, eu com Deus. Então veja, isso daqui é um método de Julián Marías que se aplica basicamente ao primeiro estágio, né? A compreensão do mundo, a confissão da realidade humana no mundo.
E essa confissão não é genérica, essa confissão não é abstrata, essa confissão é sempre individual, radicalmente individual. É a partir da minha vida. Então, para conhecer a Deus e projetar sobre a eternidade, eu preciso conhecer a mim e a vida humana, que eu sou um dos representantes dela. E eu digo isso porque estou enfocando nisso, porque as pessoas não têm a menor ideia do que é a vida humana. As pessoas não têm a menor ideia hoje. Eu saio daqui, né, porque aqui fica muito mais fácil, porque quem vem aqui já é aluno há mais tempo, quem assiste a gravação já me conhece, tal e tal. Mas eu saio daqui, vou dar uma palestra em São Paulo, em Santos, em qualquer outro lugar, eu falo as coisas básicas de vida humana, assim, olha, é o seguinte, dá para chamar de vida humana. Eu estava dando uma palestra em Santos e eu estava contando para eles uma experiência que eu tive na 25 de março, né? Que se Deus existe, Ele não permitirá que eu volte lá em São Paulo, né? Se Deus existe, Ele não vai permitir. Eu terei sérias dúvidas se eu voltar na 25 de março um dia. Eu vou ficar em dúvida, eu acho que não existe. Mas enfim, então se Deus existe, Ele impedirá, Ele vai derrubar o meu avião antes, Ele vai fazer alguma coisa, mas eu não irei na 25 de março de novo. Muito bem, mas eu estava lá um dia com a minha mulher. E aí a gente estava lá, numa das barracas lá, uns negócios, vendo as coisas lá, falsificadas e tal. E aí tinha um chinesinho nos atendendo e mostrando o produto para nós. A gente, pois é, mas esse preço... O chinesinho não falava nada de português, só número, o desgraçado sabia. É 77, tal, e a gente discutindo ali com ele. De repente, atrás dele tinha um armário, tá? Um armário todo fechado, várias portas assim e gavetas. De repente, uma daquelas gavetas se abre e sai de dentro da gaveta uma chinesinha. Eu estou aqui conversando com o cara, tente visualizar, sempre imagine. Eu estou aqui visualizando, né, conversando com o cara. Eu e minha mulher lá, totalmente preocupada com aquilo e tal, mas o preço ela não estava satisfeita, e eu lá, aquela coisa, né, já entediado, tá ali, cansado e tal. De repente, a cena muda completamente, porque uma gaveta se abre e sai uma chinesinha de dentro, e não bastando, ela sai com um pacotinho de semente, tipo alpiste, assim, de passarinho, comendo. Ela sai de dentro da gaveta comendo alpiste. Eu olho para aquilo, esqueci o cara, esqueci minha mulher, esqueci tudo. Eu só olhei para a chinesinha que saiu de dentro de uma gaveta, em que ela estava dobrada lá dentro, porque a gaveta não era grande, ela estava lá dobrada. Ela sai de lá. Aí eu olho aquilo, eu vejo que minha mulher continua entretida naquela cena e eu estou olhando aquilo. Eu falo, mas espera lá. A chinesinha vai, bate no ombro do cara que estava nos atendendo, ele pega o pacote de semente, vai para a gaveta e puxa, fecha a porta e fica lá dentro. E a chinesinha retoma a negociação com a gente. Daí eu percebi que tinha terminado o descanso dela, que era dentro de uma gaveta, e que ela tinha saído e que daí agora era a vez dele descansar, porque eles provavelmente passavam o dia inteiro ali e ficavam. Então descansar, vai para dentro de um armário, se fecha, volta. Eu fiquei, aquilo me tomou. Para mim a cena agora era só aquilo lá. Eu não sabia nem mais o que eu estava fazendo. E eu estava contando isso ali em Santos. E daí eu falando, né? Você veja só até que ponto o ser humano pode aceitar de inferioridade na própria vida. Até que ponto o ser humano pode se acostumar com o inferno. Você pode, por exemplo, se acostumar com o fato de você passar uma parte da sua vida dentro de uma gaveta. E qualquer um que vá para a China hoje vai testemunhar coisas daí para pior, porque aqui ainda tem a gaveta. E eles estão vendendo alguma coisa e ganhando dinheiro. Agora lá não tem gaveta e não tem dinheiro. Eles vão ver coisa muito pior, inclusive. E eu falando disso, porque eu estava falando lá de vida humana ali em Santos, tal. Veja, o ser humano, ele precisa ser restituído na sua importância, conscientemente, entendeu? Alguém tem que falar para a chinesinha, minha filha, você não pode viver assim. Mas por quê? Não, simplesmente o seguinte, isto não é vida humana. Isso não é, simplesmente não é. É porque não é, porque não é, e eu tenho preguiça até de explicar porque não é, porque é tão evidente que não é, porque não é. Não é vida humana. Isso aí é indigno da espécie. E o fato de você estar acostumada com isso mostra que você está escrava disso já. Você já entrou no inferno, você fechou as portas, literalmente, e falou, agora eu fico aqui. E qualquer um que diga, mas viu, talvez você mereça um pouquinho mais, não estou dizendo que você merece um palácio, que você merece morar nos jardins, mas olha, uma gaveta, convenhamos, é demais.
E eu estava dizendo exatamente isso na palestra, um sujeito levanta a mão e diz assim, mas isso é fruto da escolha dela, então está tudo certo. Eu falei, não meu filho, não está tudo certo. Não, está tudo certo, porque as escolhas dela levaram ela ali, e chegar na gaveta foi uma escolha dela. Eu falei, não, eu entendo que ela escolheu, que ela tomou uma série de decisões e de circunstâncias da vida que também aconteceram a ela, porque a vida não é feita apenas do que eu faço, a vida também é feita do que me acontece. Um monte de coisa, ela não fez o comunismo da China, ela não tem nenhuma culpa disso, mas ela nasceu nesse troço. Então veja, isso é circunstância que aconteceu a ela. Ela teve que se esconder no navio e parar no Brasil. Mas enfim, tem uma série de coisas sim, que são fruto de decisões dela, e eu não estou com dó dela de vê-la dentro da gaveta. A minha experiência de choque ali não foi uma experiência tadinha, vou levar para casa. Não, eu não tive dó nenhum minuto, inclusive, pode me chamar de coração duro, mas eu não tive dó. Eu tive apenas a perplexidade da constatação de que uma pessoa pode admitir para si graus infernais de vida. Que isto não é vida humana. E eu falando isso para o sujeito ali na palestra, você entende isso? E ele não entendia. E por que ele não entendia? Um cara que estava confortavelmente sentado num anfiteatro com ar-condicionado assistindo uma palestra. Porque o cara ali não tem muita certeza do que é vida humana. Você entende por quê do que eu estou falando aqui? Os caras, não é uma coisa assim, isso aí nós temos que explicar para o pessoal lá na favela que vê morto todo dia. Não é isso. Isso aí o pessoal da classe alta não está sabendo. O pessoal que sai dos Jardins e vai para o Morumbi não está sabendo disso daqui. Eles estão bem confusos em relação à vida humana. Eles não sabem o básico. Olha, basicamente, você viu, criança, você tem que morar em algum lugar. Você tem que ter um mínimo de dignidade. Você tem que, certas coisas são inegociáveis, tá? Você não pode aceitar certa condição de escravo. Você tem que manter uma liberdade interior. Mesmo que teu país comunista tal te espirrou para cá, há certas coisas que não são dignas de serem feitas. E sabe, você tem que falar isso daqui pro cara, porque os caras não sabem. Aí o cara que acha que tudo bem dormir numa gaveta, como é que o cara vai imaginar o paraíso? O paraíso é uma gavetona, cheia de alpiste dentro. Entendeu? É o do poço, né? Que olha, o que é o céu, né? É um buraco branco. Exato. Não, meu Deus do céu, é muito mais, entende? As pessoas, quando eu falo que o meu trabalho é restituir a verdadeira realidade, né? Restituir na consciência dos meus alunos e na minha, a verdadeira realidade da vida humana, né? A verdadeira dimensão da vida humana, aquilo que realmente nos define, aquilo que somos. O pessoal não entende muito bem o que eu estou querendo dizer, é mais ou menos isso. Olha, é muito melhor do que vocês estão imaginando, o que vocês estão pensando. Então sai ali da gaveta, arranja uma casa, tá legal. Não é só isso, é muito mais. Tem que ser feliz também no casamento. Mas daí a pessoa então, daí a chinesinha é feliz com o chinesinho lá comendo alpiste na casinha deles. Não, mas não tá bom ainda. Tem que procriar e tem que produzir bons seres. E não, mas tá bom? Não tá bom ainda. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? O descontentamento do homem, isso é necessário. Por quê? Porque fomos feitos para muito mais. Absolutamente muito mais. Eu não posso me contentar com isso daqui. Não posso me contentar com a gaveta porque é sub-humano. Mas eu também não posso me contentar de ter um apartamento com a minha família que nada nos falta. Não, isso é muito pouco. Como assim nada nos falta? Está faltando milhões de coisas ainda. E eu tenho que olhar para essas que estão faltando. E isso move a vida. E move no sentido vertical. E tudo que de bom eu conseguir alcançar ao longo da minha existência será ainda muito, muito pouco. E muito menos do que a espécie merece como herdeira de Deus. Vocês entendem isso que eu estou falando? Quer dizer, é restituir realmente a dignidade do negócio. A gravidade do negócio. Não merece gaveta, mas não merece também só apartamento nos Jardins. Sério que é isso que para vocês é o melhor da vida humana? Pelo amor de Deus, mas tem coisa muito melhor. Mas muito, 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 muito mesmo. Então, e quando você atingir uma parte desse melhor, você vai ver que você vai querer mais. E é disso que faz uma vida feliz, inclusive. É o que o Rolê Marias diz, o impossível necessário. Você vai ver que não vai estar bom aquilo que você atingiu. Você vai querer mais. E sempre vai ter mais, não é essa a maravilha? A vida humana seria outra coisa se tivesse um momento que você atingisse e falasse, deu, consegui. Nós não seríamos humanos, seríamos outra coisa. Nós somos humanos porque a gente atinge um tanto e daí quer mais, porque algo se abre. Aí veja, você estava lá vivendo uma vida legalzinha, aí você descobriu filosofia, deu um monte de coisa que se abriu para você. Nossa, agora tem esse mundo.
Aí você começa a estudar filosofia, daí você descobre lá os filósofos espanhóis, que é a minha trajetória. Nossa, meu Deus, tem tudo isso. Aí você começa a estudar os caras, daí abre mais um monte de coisa. Daí fala, sabe? Aí você vai vendo que não tem fim o negócio. E necessariamente é assim, porque Deus é a plenitude de tudo mesmo. É a máxima beleza, é a máxima verdade, é a máxima bondade. Então tudo vai ser aqui, ó, um pedacinho, por menor que seja. E é essa consciência de eternidade, essa consciência de paraíso e de que lá tudo é pleno, que façam que eu não me contente. Mas não é um não me contente psicológico, não gostei dessa comida, não é isso. Não é mimado. Não, é não contente existencialmente falando. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Mas se eu corto a visão do paraíso, se eu corto a fome de imortalidade consciente, se eu corto isso que nós estamos falando, aí sim, aí o descontentamento vira o quê? Ah, não gostei dessa comida. Ah, não quero tal coisa. Ah, quero roupa de marca. Ah, daí vira isso. Ah, quero ser inesquecível para os outros. Não tenho nenhum talento para isso, mas quero. Ai, fulano não está à minha altura, não vou namorá-lo. Ah, pare, daí vai virar isso aqui mesmo. Entende? Mas é uma plenitude que não quer dizer essa, porque essa também nunca vai estar satisfeita. Aliás, a chance de insatisfação é muito maior nessa, cortada a perspectiva da eternidade. Então diz o Rolê Marias, para que a gente comece a fechar algumas coisas. Veja só. Na antiguidade, vida após a morte para eles, então você pega lá, por exemplo, as obras de Homero e a filosofia grega até Platão ali, o que é vida após a morte para ele? É o que sobra da vida, é o residual. Tanto é que a alma, isso aí você vai ler lá um livro, Corpo, Alma, Saúde, do Giovanni Reale. É um livro assim absolutamente fantástico. E aí o Giovanni Reale começa explicando o sentido da palavra alma. Então, o que é alma para Homero, por exemplo, o que é alma para Platão, que são duas coisas completamente diferentes. E para Homero, portanto, para a cultura arcaica grega, que vai ali até o século IV a.C., então, a maior parte da história grega. Para a cultura da história grega antiga, para este homem grego até o século IV a.C., que é o século já Platão e Aristóteles, alma é fantasma. Portanto, o que é vida após a morte para um grego antigo? É um resíduo. Você viveu, aí você morre, daí sobra alguma coisa. Esse sobra chama-se psique. Essa é a alma. Quando chega Sócrates e Platão, começa a mudar essa visão. Será que é o que sobra? E daí vem aqueles questionamentos sobre a imortalidade. Aí vem o cristianismo e dá uma forma para isso. E o cristianismo diz, não, pera lá. O cristianismo arruma essa conversa. Não é o que sobra. Quando você morrer, você ressuscitará. Veja só, vou usar as palavras do Rolê Marias, diz assim: com o cristianismo fica evidente a ressurreição da carne. Não é só ressurreição, as pessoas esquecem isso. É ressurreição da carne. É uma vida corporal e mundana que continua, que renasce. É um novo mundo, é uma Jerusalém celeste, ou seja, tem corpo, tem mundo. Então diz o Rolê Marias, veja, então não é um resíduo, na verdade é quando a vida fica vida mesmo. E fica vida com tudo que tem de vida. Tem que ter corpo, tem que ter morada, tem que ter pessoa, tem que ter amor, tem que ter tudo isso, tem que ter hierarquia. Então, porque o que ressuscita não é um resíduo. O que ressuscita sou todo eu, e eu incluo o corpo. Ah, então quer dizer que eu terei esse braço, essas pernas? Não. É um corpo, a gente não sabe que corpo. É o corpo celeste, mas é um corpo. E Deus tem corpo. Se Deus não tiver corpo, eu tenho algo que Deus não tem. Se eu tenho algo que Deus não tem, Deus é incompleto. Entende? Então Deus tem corpo também. Só que você não precisa imaginar que ele tem braço, mão, perna, sentado no trono. Mas que ele tem um corpo, ele tem. Se é azul, se é amarelo, não sei, mas ele tem um corpo. Então veja, daí o Rolê Marias diz assim, então olha só, seria então a eternidade vida humana com outra estrutura empírica, que é na verdade a dilatação dessa estrutura que nós temos na Terra, porém sem as suas deficiências. Então é vida humana, tem estrutura de vida humana, tem corpo, tem mundo, tem morada, tem projeto, porém não tem deficiência. É plenitude.
Se eu conheço bem a estrutura terrena, se eu conheço bem os projetos, se eu conheço o que nos define, se eu conheço a condição da vida humana, se eu reconheço sem a menor dificuldade que viver numa gaveta não é vida humana, bom, se eu conheço isso daqui na minha própria radicalidade, na minha própria vida, como espécie de vida humana, eu consigo projetar isso para a eternidade. Porque de alguma forma é tudo isso sem as deficiências. Veja, nós aqui na Terra, nós somos incapazes do altruísmo total. Incapazes. Não é possível para qualquer um de nós um ato inteiramente desprovido de egoísmo. Vamos imaginar um ato muito altruísta. O sujeito pegou todo o dinheiro que ele ganhou naquele mês, foi lá na favela e deu tudo para as pessoas. Olha, é uma coisa muito altruísta. Ele deu tudo. Hoje eu vou praticar o bem. Por que ele fez isso? Algum tipo de esperança de que aquilo seja bom para ele, para a alma dele, para o destino dele, algum tipo de esperança o cara tem. O cara não faz uma coisa dessa porque não vai dar em nada. Mesmo que o cara não acredite, ele acredita que aquilo vai pelo menos trazer um bom sentimento para o coração dele e que ele vai se sentir bem de dar o dinheiro dele para os outros. Vamos imaginar que ele nem acredita em Deus, mas ele, eu vou dar porque, isso aqui é bom, época de Natal, é bom fazer o bem para os outros, vou fazer. Veja, em alguma medida o cara está pensando nele. Assim como não existe egoísmo total. Ou seja, no planeta Terra, aqui, vida mundana, terrena, nossas ações não são 100%. Não é? Não são 100%. Elas são cheias de deficiência, incompletude, insatisfação. Agora, você pega isso, o amor que a gente sente pelo outro não é amor total, né? É um amor, mas tem bastante egoísmo, tem bastante amor próprio também. A caridade que a gente pratica também não é a caridade total, não é a caridade divina. O que a gente sabe é muito pouco diante do que a gente não sabe. Tem um monte de buraco, tem um monte de deficiência, tem um monte de vazio. Agora imagine tudo isso que a gente faz aqui, a gente continuará fazendo lá, porém sem deficiência. Isso é vida eterna. Sem deficiência. Plenitude, sempre. Plenitude, plenitude, plenitude. Só para você ter uma ideia do que nos aguarda. Então diz o Olê Marias, há um método para conhecer, esse método que ele está nos ensinando pouco a pouco, que ele vai agora amarrar para nós, há um método para conhecer essa vida. Então diz ele, primeiro, saber o que é vida humana necessariamente. Necessariamente quer dizer, se não tem isso, não é vida humana. Tente pensar aí no que define a vida humana. O que tem que ter para ser chamado de vida humana? E tem uma série de coisas que estão presentes na vida humana que não são necessárias. Mas tem outras que são necessárias ou não é humana, é confundida com outro tipo de vida. Veja, isso já é um problema. O método começa aqui. Chão, conhecimento para baixo, caminho para baixo, ok? Ver Deus nas coisas, começa aqui. Segundo, sei o que é vida humana, o que é a minha vida? Aí ficou mais difícil ainda. O que é vida humana? O que é a minha vida? Veja, complicado isso daqui. O que tem que existir? O que tem que haver? O que tem que estar presente para ser chamado vida do Tiago? Porque isto terá que continuar existindo depois da morte para eu continuar reconhecendo vida do Tiago. Consegue entender? Só quando eu li isso daqui, eu entendi o que minha professora uma vez me disse, a Luciana Amato. Ela me disse assim, Tiago, quando eu morrer, eu continuarei dando aula? Ela me disse isso uma vez. A gente estava conversando sobre essas coisas de sentido da vida, vocação, daí acabamos falando de morte e tal. E na época eu fiz que entendi. Sim, claro, eu também vou continuar fazendo, sei lá o que, né? Na época eu tinha dúvidas. Mas ela foi muito convicta, ela falou, não, o que eu vou fazer na eternidade? Eu vou dar aula. E ela estava me querendo dizer que para ser Luciane, tá? Para ser Luciane, tem que ter um componente lá, aprender e ensinar. Para alguém, individualmente falando. Tem que ter isso aqui. Se não tem isso aqui, não é vida de Luciane.
E, portanto, faltando isso na eternidade, não é vida de Luciane na eternidade, ela se perderia. Então, tem coisas que são indispensáveis, necessárias para que a vida da Luciane continue na eternidade. Essa é uma delas. Então, o que é necessário na vida, na sua vida, para ser reconhecida como sua vida? Você conhece isso aí? Lembra lá do módulo 1, Mapa do Mundo Pessoal? Esse é um curso que tem que reassistir, né? Todo ano. E o terceiro, diz William Marias, imaginar tudo isso, vida humana, minha vida, numa outra circunstância, que é a eternidade. Bom, se eu também quero e preciso dar aula para chamar isso aqui de minha vida, como será dar aula na eternidade? Como será fazer música na eternidade? Como será? Como será ser dentista, se isso for a sua vocação mesmo? Como será ser mãe na eternidade? Como será ser um estadista na eternidade? Como será? Ir para missa. Ir para missa. Ir para missa, né? Como será? Entende que aí, quando chegar no terceiro passo, o terceiro estágio do método, se você fizer os 2 primeiros direitinho, o terceiro se abre. E daí é uma questão de aquilo que você já dominou, aquilo que você já conheceu, você agora lança isso imaginativamente na eternidade, levando em conta a circunstância que é a eternidade, por exemplo, simultaneidade de todos os momentos. Só um detalhezinho que é a eternidade também. Mas se quiser fazer o contrário, não vai sair nada. Se começa imaginando a eternidade, sem saber o que é vida humana e o que é sua vida, pronto, nunca vai sair do pulando na nuvem tocando harpa. Porque tem outra coisa, diz William Marias, a vida humana é definida também, ele está dando dicas para nós, por fazer e estar. Fazer e estar são 2 coisas, 2 verbos que representam 2 ações humanas que nenhum outro ser da natureza pode. Só é humano quem está, e está como humano em algum lugar e fazendo algo. Não existe um humano que não esteja fazendo, ainda que ele esteja fazendo dormir, ainda que ele esteja fazendo deitar, mas ele está fazendo. Portanto, diz William Marias, um dos maiores erros em relação à eternidade, imaginá-la estática, sem fazer nada. Olha que chatice isso daqui. Porque se você se imaginar lá no paraíso, na frente de Deus, parado, eternamente parado, espera lá, daí não é mais vida humana. Não deve ser isso. Ah não, mas a gente vai contemplar a face divina por toda a eternidade. Ok, meu querido, mas até para contemplar a face divina isso é dinâmico. Veja, você em algum momento, alguma pessoa que você conheceu, você olhou para o rosto dela por algum tempo e viu tudo que tinha para ver? O rosto de uma pessoa. O rosto de uma pessoa se revela por você numa infinidade de momentos e instantes que você vai captando um pouco a cada dia. Agora, tente imaginar o rosto divino. Então, você acha que vai chegar lá, sentar, olhar para ele, captar e ver o rosto de Deus? Não, você vai ver durante toda a eternidade e dinamicamente. E sempre um pouco mais e algo de Deus que você não viu e nunca vai esgotar, meu amigo, porque se trata do rosto divino. Então, diz Olha Marias, não é estático, não tem inércia, é dinâmico, tal qual a vida humana na Terra. Diz ele assim, a eternidade é também meu futuro. As pessoas esquecem disso, né? A gente faz plano para tanta coisa, mas não faz plano em relação à morte e ao pós-morte. Isso também faz parte da minha vida e ela também é futuro para mim. Assim como é futuro, por exemplo, meu futuro, ver meus filhos crescidos, ser avô, isso faz parte do meu futuro, Deus queira que isso aconteça comigo, que seja meu futuro também. É meu futuro morrer e viver para toda a eternidade? Então eu preciso absorver como futuro. Se a vida humana é projetiva, dizia lá no módulo 1 e módulo 2, se a vida humana é projetiva, se o ser humano se define também em relação aos projetos dele, todo ser humano é futurista, diria Rolha Marias, por que a gente esquece do futuro principal, que é o destino último do homem? Você tem muitos destinos, mas tem um que é o último mesmo, que é o da morte, e o que a morte inicia na sua vida. Então diz ele, viver é projetar
e projetar é antecipar imaginativamente. De repente, antecipando um futuro incerto ao qual me movo, descubro a mais verdadeira realidade, que é o meu destino. De tudo que você projeta, que você imagina na sua vida, a imaginação da eternidade funcionará por ser destino último e por eternidade conter todas as trajetórias, conter todos os caminhos possíveis que você vai trilhar na sua vida. Abandonar e seguir. Por a eternidade ser simultaneamente todas essas coisas. A projeção e a antecipação da eternidade é a que mais pode revelar sobre quem você é. Uma coisa é eu revelar e projetar para mim mesmo minha trajetória como avô. Eu tenho uma trajetória como pai e quem sabe venha a ter uma trajetória como avô. E ao imaginá-la e vivê-la imaginativamente, eu irei captar algo sobre o Tiago como avô, vai me revelar um aspecto de Tiago. Eu ainda não sou avô e o dia que eu for, eu descobrirei algo do Tiago, né? Que só vai se revelar quando o Tiago for avô. Aí eu pego uma outra trajetória que é bem maior que essa, que é a trajetória Tiago professor. E daí eu imagino com detalhes o Tiago dando aula, o Tiago escrevendo, o Tiago... E daí eu vejo imaginativamente tudo que eu fico sabendo de mim na imaginação dessa trajetória. Agora pense, junte todas as trajetórias. Ponha tudo junto ao mesmo tempo. Isso é eternidade. Imaginar a eternidade, nesse sentido, é tomar posse do destino radicalmente seu. Tem o avô, tem o professor, tem todas as trajetórias. Então, a antecipação da eternidade é o verdadeiro modo de conhecimento do homem, que não dispensa o conhecimento histórico, que falamos lá no módulo 2, né? O homem só se conhece historicamente, contando sua biografia, tal e tal, e ao contar a biografia ele projeta, e a soma de todos os projetos dão o seu destino. Existe um destino que é o destino último, a trajetória radical, a mais autêntica, que é aquela que tomará a sua forma final na eternidade. Imaginá-la é imaginar quem radicalmente eu sou e serei por toda a eternidade. Ok? Por hoje, ficamos por aqui. Na semana que vem, a última aula do nosso curso. Então, até lá.